Bom, pessoal, nessa aula que eu vou apresentar depois, eu vou estar mostrando para vocês o uso mais profundo do printf e um programa fazendo contas básicas, como somar, multiplicar, dividir, subtrair, etc. e tal. Vamos ainda estar trabalhando somente com inteiros e basicamente é isso que faz o programa. É um programa, mas como eu vou fazer ele inteirinho na frente de vocês, vou tentar acelerar uns pedaços. Eu imagino que eu vou gastar a aula inteira fazendo esse programa. Espero que eu consiga fazer em 15 minutos. Como eu não fiz ainda, provavelmente se eu fosse programar eu demoraria uns 5 minutos para fazer, é só o processo de digitação. Mas como tem que programar e explicar, talvez eu consiga fazer em 15 minutos. Se não, mais uma vez eu vou estourar. A primeira aula eu achei que eu conseguia fazer em 15 minutos e estourei de longe. Espero que essa aí não. Isso basicamente, e vamos começar o programa. Ok, vamos fazer agora um pequeno programa. O que esse programa vai fazer? Ele vai ler duas variáveis inteiras e vai somá-las, subtrair a primeira da segunda, multiplicar a primeira pela segunda, dividir a primeira pela segunda e mostrar o resultado inteiro e o resto. Esse é um programa bem simples, mas vai mostrar a técnica de fazer programa. Eu vou tentar dessa vez, porque o outro programa que eu fiz eu passei muito rápido, fazer ele passo a passo. E também fazer todas as etapas passo a passo. Vamos então fazer o fluxograma de como vai ser esse programa. Bom, basicamente início, aí ele vai fazer a leitura das variáveis A e B. Depois disso, ele vai fazer a matemática, ou seja, soma igual A mais B, diferença igual A menos B, multiplicação igual a A vezes B, divisão igual a A barra B. Só voltando aqui na multiplicação, o asterisco é a multiplicação e resto igual a porcentagem B. A conta para fazer resto entre inteiros é você põe porcentagem entre os dois números. Feito isso, a gente vai apresentar os resultados, ou seja, vamos escrever na saída soma, diferença, multiplicação, divisão e resto. E fim do programa. Agora vamos para a tela onde a gente vai carregar o Visual Studio. Venho aqui embaixo no executar,
No caso, o Visual Studio eu carreguei ontem, então tá recente aqui. Ele vai carregar o Visual Studio. Que nome que nós vamos dar ao programa? Eu vou chamar de Aula 002. Vamos lá. Aqui nessa tela, venho aqui e ponho criar um projeto. Tá ele criando. De novo, criar um projeto vazio. Venho aqui embaixo, clico no próximo. O nome do projeto, como eu falei, vai ser Aula 002 e criar. Vou botar 002A, porque eu já tinha criado para experimentar isso aqui. Criar. Bom, já foi criado. Então eu venho aqui na solução, na aula 002A, clico com o botão direito e mando ele adicionar. O que ele deve adicionar? Um novo item. Vou mandar ele criar um arquivo CPP. Ele vai se chamar... vou trocar de nome. Em vez de origem, orig, só para ser diferente. E em vez de CPP, eu vou mandar ele criar o ponto C. Adicionar. Ele não só criou, aqui você pode ver, como ele também já criou a página. Primeira coisa, de novo, é o include. O include do Standard.io. Include stdio.h. Void main primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer a leitura, a leitura de A e B. Mas antes de fazer a leitura, todas as variáveis que eu uso em C eu tenho que declarar. Então, int A, ponto e vírgula, int B, ponto e vírgula, int soma, ponto e vírgula, int diferença, diff, ponto e vírgula, int multiplicação, ponto e vírgula, int divisão, ponto e vírgula, int resto, ponto e vírgula.
Vamos então fazer a leitura dos dados. Mas antes de fazer essa leitura de dados, eu vou ter que falar de duas funções que nós vamos dar uma sofisticada no uso delas. Uma nós não usamos ainda, uma nós usamos. O printf, além de servir para você escrever uma string qualquer, ele serve para você escrever um parâmetro que você tenha dentro da string. Então, vou dar um exemplo de como a gente pode utilizar isso. Vamos lá. Digamos que eu queira escrever, a minha idade é 60 anos num programa. Como é que eu faria isso com o printf? Eu escreveria print f, abre parênteses, abre aspas, a minha idade é porcentagem de anos, fecha aspas, vírgula, 60, fecha parênteses, ponto e vírgula. Eu poderia escrever 60 no lugar da porcentagem de, eu posso, mas a vantagem disso é que esse 60 poderia estar numa variável. Então isso poderia ser, por exemplo, int idade, ponto e vírgula, idade igual a 60, e aqui em vez de escrever 60 eu escrevo idade. Ou seja, uma variável que eu fiz cálculo, que eu fiz algum tipo de levantamento, eu consigo inserir dentro do printf. Só para vocês terem ideia de como isso aqui. Esse porcentagem D aqui é para escrever um inteiro. Porcentagem D é para escrever um inteiro. Se você pôr porcentagem F, você vai escrever uma variável com ponto flutuante. Inclusive você tem como dimensionar quantas casas depois da vírgula ela tem, qual é o tamanho dela com porcentagem F. Se você puser porcentagem S, ela vai escrever uma string. Também você consegue fazer corte nessa string usando números perto do porcentagem S. E assim por diante. Nesse momento eu não vou falar disso, porque o que a gente precisa é basicamente só o porcentagem D. Nós estamos só lidando com variáveis inteiras até agora. Bom, outra função que a gente vai usar bastante, eu vou usar agora, é o scanf underline S. Esse underline S aqui pode ser que você não use em outros programas. No Visual Studio eles desenvolveram essa nova função porque o scanf tinha alguns bugs tal, mas conforme eu sei que você use de outra coisa, você vai usar o scanf S, o scanf sem S mesmo. Então vamos lá. O que é o scanf S? Um aspas, você diz o tipo de variável que você quer usar, porcentagem D para inteiro, digamos que você queira ler duas variáveis, dá um espacinho aqui, porcentagem D para outra variável, fecha aspas, vírgula, e você diz a variável que você quer que seja carregado. Digamos que eu queira que seja carregado na A e na B. Só que toda vez que você passa um parâmetro, uma variável como parâmetro numa função C, você está passando a variável. Se você está passando a variável, essa variável fica o valor dela. Em Visual Basic eles chamam isso de by-val.
vai by val e não by, tem não lembro mais, vai só o valor. Agora, um jeito que você pode fazer, que esses programas que querem dados de volta, principalmente os mais antigos, você usa um e-comercial antes da variável para dizer, olha, eu não estou passando a variável, estou passando o endereço dessa variável. O programa que tem lá dentro, ele vai pegar o valor que ele chegar e ele vai escrever nesse endereço. Portanto, quando você terminar aqui, então você tinha aqui você tinha declarado um A. Você passou o endereço do A para dentro do scanf-s. Quando o scanf-s retornou, o A tem o valor que passaram em cima do endereço dele. É basicamente isso. Então no scanf-s você tem que usar o endereço. Vamos voltar para o Visual Studio e vamos executar o programa. Bom, que eu preciso fazer? Já declarei tudo. O que eu preciso fazer agora é fazer a leitura dos dados. Então vai scanf-s, abre aspas, eu quero ler um inteiro, então é porcentagem D, e eu quero que esse dado vá para a variável A. Eu tenho que colocar um endereço aqui, e-comercial, endereço, e aqui eu coloco um ponto e vírgula. Joia? Vamos copiar isso aqui, Ctrl C, Ctrl V, vou copiar A e B. Mas você concorda que isso aí vai ficar, além de muito feio, pouco informativo. Vai chegar numa tela, vai chegar naquela tela preta que você já viu executar e vai ficar parado, não vai escrever nada na tela. Então antes disso a gente precisa fazer uma inserçãozinha de que o que você está querendo é ler o dado. Então vamos botar um printf para escrever isso. Abre aspas e ponha: digite a primeira variável. Dois pontinhos aqui, os dois espaços e o cara digita. Printf aspas, esqueci do ponto e vírgula lá no primeiro, hein? Digite a segunda variável. Dois pontos, dois espacinhos e coisa. Ponto e vírgula tem que pôr aqui, ponto e vírgula eu tenho que pôr aqui. O legal é isso aqui, né? Eu escrevi depois do ponto e vírgula, ia dar pau. Ctrl X. Ctrl V. Bom, eu fiz isso. Tem que fazer as contas, tem que fazer uma série de coisas. Mas antes disso, vou fazer uma coisa bem simples. Eu vou ver se eu conseguir as variáveis corretamente. Então vou fazer um printf com as variáveis lidas. Printf, abre parênteses,
abre aspas, barra N para dar pular umas linhas e vou escrever variáveis, maiúsculo, né? Fica melhor. Variáveis lidas porcentagem de e porcentagem de, e pôr um barra N aqui para quais são as variáveis que eu li, A e B. E ponto e vírgula. Vou botar no modo debug, podia botar no modo release, mas vou botar no modo debug por coisa. Agora eu vou executar no modo debug esse programa aqui. Primeiro vou ver se ele compila sem erro. Não quero. O erro está esperando um fecha parênteses, onde ele espera um fecha. Tá faltando uma vírgula aqui. Passou, primeira variável 22, enter. Segunda variável 11, enter. Então ele leu 22 e 11, já fez a primeira etapa do programa. Agora vamos rapidinho fazer todas as contas que precisa. Bom, acabamos de fazer todas as contas e vamos fazer o printf da saída das contas. Printf eu vou digitar rapidinho para não gastar muito tempo fazendo isso, mas não tem muito o que explicar. Eu já expliquei como funciona o printf, então vamos lá. Soma igual diferença igual multiplicação igual
divisão igual resto igual soma é igual a variável que eu pus a soma, chama soma minúsculo. A variável que eu pus a diferença chama diff. A variável que eu coloquei a multiplicação chama mu. A variável que eu pus a divisão chama div. Div. E a variável, só que falta vírgula, né? Vírgula, div. E a variável que eu pus o resto chama res. Não estou vendo nenhum erro aqui. Vamos executar. Espera um parênteses. Falta a vírgula aqui. Eu pus a vírgula dentro da aspas, não fora. Tirar a vírgula da aspas. Vamos lá, compilar de novo. Digite a primeira variável. 53. Digite a segunda variável. 10. Se olhar só a lógica dos números, você vai ver que está certa. 53 mais 10, 63. 53 menos 10, 43. 530, multiplicação. 53 dividido por 10 dá 5 e o resto deu 3. Mas obviamente que ficou feio para burro. Tem que ajeitar isso aqui. Fecha isso aqui e é só botar um barra N depois de cada conta. Aqui dentro do coisa. Barra N. Barra N. Barra N. Barra N. Barra N. Vamos executar. Setenta e dois por 7. E foram lidos 72 e 7. A soma deu 79, correto. A diferença deu 65, correto. A multiplicação 504, 7749 mais 490 mais 14, 504 está certo. A divisão deu 7, está certo, e o resto foi 2. Deixa eu falar um negócio. Nós estamos fazendo essas contas todos no mundo dos inteiros. Se eu quisesse, eu transformava, se eu, por exemplo, pegar a variável A e ler do jeito que está, desse jeito, mas transformar ela em float, ou mesmo se eu pegar o div e transformar ele em float, o A barra B do div não vai de 72 e 7 vai dar 10, alguma coisa. Então ele faria local. Eu não vou falar de float nesse momento, porque senão a gente vai gastar um tempo muito grande com isso. Mas como vocês podem perceber, esse programa está executado, está pronto. Vamos gerar ele na forma release. Vamos compilar. Primeira variável 99 e 9. Lidas 99 e 9, soma deu 108, diferença 90, multiplicação 891, divisão 11, resto 0. Funcionou. Ele disse que ele está dizendo que o programa foi executado e está nesse diretório. O executável está
está nesse diretório. Ctrl C. Vamos vir aqui. Command. Ctrl V. Vou mudar de diretório. Mudar de diretório é CD Change Director para o release. E eu venho aqui e vou no all dir, não lembro o nome do programa, aula 2a.exe. Executo, primeira variável 44, segunda variável 10, fez aqui todos os resultados que a gente queria e está pronto o executável. Vamos aqui, fechar a solução, na próxima aula eu vou colocar algumas condições. Para esse exemplo aqui, dá uma pensada. O que aconteceria se eu colocasse o B0 na hora da divisão? Nem sei o que aconteceria, para falar a verdade. Vamos ver o que acontece? Não, a próxima aula a gente vê o que acontece e como tratar um problema desse, como tratar uma condição de exceção ou qualquer condição. Estou fazendo auditoria lá no INSS de coisa. Aí eu olho os tratamentos. Aí eu faço um programa para examinar os tratamentos. Aí me aparece lá uma Dona Maria que está com câncer de próstata. Pô, isso é impossível. Então eu tenho que colocar um lá. Se mulher e câncer de próstata, então manda para auditoria para botar os caras em cana. Basicamente é isso. Quando você precisa de uma condição para tratar de forma diferente um dado. Vamos fazer isso na próxima aula. Obrigado.